Muito bom dia, boa tarde. O horário aí que vocês estão tendo contato com essa videoaula. Professora Marbene, né? Aula número 2 hoje do componente curricular Geografia não, Português. Então, pessoal, aula número 2 do componente curricular Português. E pegue o material. Lembrando que esse conteúdo eu estou retomando, né? É um conteúdo que eu não dei, né? E aí eu estou retomando esse conteúdo na página 30 e 31 do livro de português, ok? Então, esse conteúdo é lá do início. Eu não dei esse conteúdo, entendeu? Então, eu estou retomando os assuntos que não foram dados lá no início do conteúdo, já que nós finalizamos na aula anterior os textos, todos os gêneros textuais de português, né? Então, vamos retomar aquilo que foi pulado. Vamos lá? Então, preste atenção aqui no compartilhamento de tela. Então, vamos lá. Qual é o objetivo dessa aula de hoje? Né? Mais uma vez, esse conteúdo não foi dado logo no início, né? Então, os demais conteúdos já foram colocados e terminamos na aula anterior. Assim que nós terminamos, revemos e encontramos que tem assuntos que não foram dados. Então, eu estou fazendo a retomada desses conteúdos, ok? E hoje a gente vai estudar um pouco sobre a ortografia, né? O uso dos porquês, né? Então, qual é o objetivo da nossa aula? Escrever corretamente, identificando o seu sentido, né? As palavras porquê junto, sem acento, porquê separado sem acento, o porquê junto com acento e o porquê separado com acento. Então, a gente vai entender, vai conhecer um pouco, né? Dessas estruturas e de como a gente vai utilizar essas estruturas, ok? Então, tudo bem? Combinado? Vamos lá. Primeiramente aqui, né? Se você tiver com material, vá lá para a página 30, página 31 do livro de português. Aí tem alguns coleguinhas que vão dizer, mas de novo? Não, eu não dei esse conteúdo, só estou reforçando que eu não dei. Então, esses conteúdos que eu estou voltando foi porque eu não dei. E esse conteúdo está no início do livro de português. E aí nós temos material para desenvolver, ok? Então, parte da ortografia. As palavras por que separado sem acento, por que junto sem acento, por que separado com acento e por que junto com acento, né? Então, a gente vai entender. Primeiro, eu trago aqui, antes da gente olhar para o livro, eu trouxe aqui uma chavezinha, né? Onde eu vou fazer a leitura. Por que sim? Porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta. Por que eu falo assim? Porque quero? Porque você não me deixa em paz? Agora sim. Então, você pode ver um diálogo, né, entre duas pessoas fazendo uso dos porquês. Primeiramente, ele usa o porquê separado aqui, né? Depois, ele vai utilizar o porquê junto em uma pergunta. Depois, novamente, ele vai usar o porquê junto. E não é uma pergunta, é uma resposta. Depois, ele vai utilizar o porquê separado com acento em uma pergunta. E aí, ele vai utilizando o porquê junto, sem acento, no início da frase. O porquê separado na pergunta, sem acento no início da frase. Aí ela responde, agora sim, né? Então, será que agora confundiu um pouco, né, a cabeça? Como a gente vai utilizar esses porquês de forma correta para que o sentido da frase, né, esteja completo, né? Então, vamos prestar atenção. Aí eu trago aqui, né? Lembra lá daquele desenho onde Dora canta aquela musiquinha? Eu quero saber. Aí ela quer saber o quê? O uso dos porquês. Porque junto, sem acento. Porque separado, sem acento. Porque junto com acento. Porque separado, sem acento. Então, Dora quer saber como ela vai utilizar os porquês para completar o sentido das frases, né?
de forma correta. E aí eu trago o uso dos porquês. O primeiro, o porquê junto sem acento. Quando corresponder a uma explicação ou a uma causa, né? Então, quando você vai utilizar o porquê junto, todo mundo junto aí e misturado, quando corresponder a uma explicação ou a uma causa. Olha o exemplo. Comprei este sapato porque é mais barato. Ele não está explicando por que comprou o sapato. Comprou o sapato porque ele é mais barato. Então, foi utilizado o porquê junto sem acento, porque ele está dando uma explicação sobre a compra deste sapato. Ok? Então, colocou aí, guardou. Vamos para o segundo porquê junto, agora com o uso do acento circunflexo, né? Quando usar ele? Quando utilizar ele? Quando é substantivado e substitui o motivo ou razão, né? Então, quando é substantivado e substitui motivo ou razão. Então, vamos ver o sentido dessa frase. Não consigo entender o porquê de sua ausência, né? Quando diz assim que não consegue entender o porquê, ela não consegue entender o motivo, a razão da ausência, né? Da pessoa, no caso aí, para completar o sentido dessa frase, ok? Então, o porquê junto com o acento circunflexo quando é substantivado e substitui motivo ou razão. Não consigo entender o porquê de sua ausência. Eu não consigo entender o motivo. E aí eu vou utilizar o porquê junto com acento. Porquê separado? Agora, saindo do junto, agora vamos para o separado. Porquê sem acento e separado? Em perguntas ou quando estiverem presentes, mesmo que não explícitas, as palavras razão e motivo. Quando no texto não vir, mas se você conseguir colocar de forma, né? Como eu coloquei aqui, ó, não consigo entender o porquê, não consigo entender o motivo, né? Então, quando você conseguir fazer essa troca aí no caso, né? Dessas palavras que mesmo ela não está aí na frase, quando ela não vier na frase, mas vai ter que ser colocada para você perceber se vai utilizar esse porquê separado sem acento, né? Então, em perguntas ou quando estiverem presentes, mesmo que não explícitas, as palavras razão e motivo. Exemplo: por que você comprou este casaco? Ele quer saber o motivo que fez você comprar este casaco. Então, no início de frase, com perguntas aí, ou seja, uma pergunta e no início, você vai utilizar o porquê separado sem acento, né? Então, em início de frases, né? Ou seja, de perguntas aí. Por que você comprou este casaco? Por que você foi embora? Você quer saber a razão, o motivo. E a palavra razão e motivo não vem nessa frase, mas de forma explícita, né? De forma aí subentendida, a palavra se encaixa aí nessa frase. Então, o porquê utilizado vai ser o porquê separado, sem acento, no início da frase. E para concluirmos o porquê separado com acento, e para concluirmos o porquê separado com acento, nós iremos prestar atenção aí. Quando vier antes de um ponto, seja esse ponto final, seja o ponto de interrogação, seja o ponto de exclamação, e tiver o significado de por qual motivo, né? Então, olha o exemplo. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Então, é um quê? Uma interrogação no final. O final da frase está questionando aí, olha. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Então, veio antes, né, de um ponto. Que ponto foi esse? O ponto de interrogação, uma pergunta no final da frase, ok? Eu tirei esse quadradinho aqui do questão certa, bem interessante. E aí, vamos resumir o uso dos porquês.
Por que separado? Quando você vai fazer uma pergunta. Por que você foi embora? Por que você comprou aquele tênis? Entendeu? Por que junto sem acento? Quando você for dizer uma resposta, quando for uma resposta. Eu não fui para a casa da minha amiga porque eu não quis sair de casa à noite. Então, o porquê que eu utilizei nessa resposta aí se refere, né, ao motivo que eu não saí. Porque junto sem acento é quando você vai dar resposta. Por que separado com acento? Fim da frase. Atrasaram por quê? Você sabia por quê? Então, por que junto com acento? Substantivo. Você sabe o porquê disso? Então, olha, guardem aí. Uso dos porquês. Porquê separado sem acento quando for em pergunta. Porquê junto sem acento quando for em resposta. Porquê separado com acento, fim da frase. E porquê junto com acento quando for substantivo. Você sabe o porquê disso? Claro, mais que água. Será que tem dúvida ainda? Aí vocês dão pause e venham prestar atenção aqui nesse quadradinho que está mais explicativo. E para mexer mais com o pensamento de vocês, com a nossa aula, né? Nós temos aí no livro, na página 30, o item 1. Observe as falas destas cenas e em seguida responda as questões. Aqui é no livro de vocês, na página 30, onde tem um diálogo, né? Observe as falas. Aí tem perguntando, olhe, por que você está chorando? O porquê separado sem acento. Por que você não me deixa jogar direito? O porquê junto sem acento, porque é a resposta daquela pergunta. Seu irmão está chorando por quê? Quer saber o motivo? O porquê separado com acento. Mãe, não sei o porquê da choradeira de Felipe. Então, o porquê junto com acento, né? Quer se referindo aí ao substantivo. Item A. Escreva como as palavras por e que aparecem na pergunta e na resposta da primeira cena. Na pergunta, por que separado? Na resposta, por que junto? Ambos esses porquês não têm acento. E aí tem os quadradinhos em verdes, né? Por que separado sem acento? Equivale a porquê, razão, porquê, motivo. Geralmente é usado no início de uma pergunta. Por que você está triste? E o porquê junto, sem acento? Introduz uma explicação ou causa de alguma coisa. Em geral, é usado no início de uma resposta. Por que você não me deixa jogar? Entendeu? E aí vocês irão desenvolver as atividades da página 30 e da página 31 sobre o uso do porquê. Aí logo no quadradinho abaixo verde tem um porquê separado com acento. Equivale a porquê razão, porquê motivo, mas é usado no final de frases interrogativas. Você está triste por quê? E o porquê junto com acento é sinônimo de motivo ou razão. Nesse caso, é um substantivo e é acompanhado do artigo o. Eu não sei o porquê da tristeza dela, ok? E aí vocês vão desenvolver a página 30 e 31. O 2, reescreva as frases e complete-as com porquê, junto, separado, junto com acento, separado com acento. Ok? Então, essa é a nossa atividade. E também nós temos aqui, ó, complete as frases abaixo com porquê, porquê, porquê e porquê. Porquê separado com acento, porquê junto sem acento e porquê junto com acento. Vocês também irão desenvolver essa atividade. É só copiar no caderno de vocês. Mais uma questãozinha aqui da prática, né? O uso dos porquês foi empregado erradamente em. Você vai analisar aqui a frase, ó. Ajoelhe-se porque tenho que orar. Ajoelhou-se porque fosse curado. Porque estava doente e não veio à festa. Por que não virá? Porque não tenho dinheiro. Não vai mais? Por quê? Então você vai lembrar, olhe, aqui, olhe. Por que separado? Pergunta. Por que junto sem acento? Resposta. Por que separado com acento no final da frase? Por que junto com acento? Substantivo. Acompanhado do artigo o. Entendeu? Então fica aí, né, a nossa atividade, o nosso complemento de aulas que foram
puladas e nós estamos retomando para não ficar sem nenhum conteúdo, né, explicado. Valeu? Um beijo e até breve. Bons estudos e desenvolva as atividades. Na dúvida, pause aí.